Imageboards, uma relíquia dos começos da internet que funcionam como uma ponte entre redes sociais e sites de fóruns, com a maior diferença que os destacam de sites mais atuais como Twitter, Instagram e TikTok, sendo justamente a possibilidade de se manter anônimo durante suas postagens, já que os sites não faziam questão de pedir sua localização e não requerer logins ou qualquer outra informação pessoal. Apesar de fóruns anônimos com o intuito de discutir assuntos diversos possuírem registros desde os anos 70, a acessibilidade vinda com os computadores para o público atual geral entre os finais dos anos 90 e o começo dos anos 2000 facilitaram a popularização do formato em escala internacional. No Japão, o Ni-Channel é tomado como a origem dos imageboards, mesmo sendo um textboard. O estilo, a aparência e a cultura do site se espalharam no começo da era Y2K e fez com que várias pessoas que estavam se desenvolvendo junto com a nova tecnologia tivessem espaço para falar sobre diversos tópicos sobre e além de suas vidas sem o perigo de serem reconhecidos. Apesar dessa liberdade de expressão trazer uma certa inocência ao saudosismo da época, não demorou muito para pegarem o formato para se aproveitarem uma máscara de anonimato para assediar, difamar e cometerem crimes pela internet em uma era onde a regulamentação para essas coisas eram praticamente inexistentes. Um padrão que se repetiria no Ni-Channel e nos seus sites sucessores, Futaba Channel, o site mais famoso que foi feito em uma espécie de migração do Ni-Channel quando ele foi ameaçado de fechar, e o mais famoso imageboard de todos, o 4chan. É inegável quanto chans, fóruns e imageboards desse naipe moldaram a cultura dos primórdios da net, desde seus memes, sua interface e o comportamento que as pessoas tinham online por muitos anos a vir. Acho até engraçado como muitas pessoas tentam fingir que o site não existe como uma espécie de Voldemort virtual quando o 4chan possui mais de 22 milhões de usuários mensais. Eu seria até advogado do diabo em dizer que é reducionista agir como se todas as pessoas que usam esse site são nazis, supremacistas ou alguma espécie de criminoso por associação. Apesar de sim, os movimentos ativos do site que saem da bolha geralmente serem odiosos e as áreas mais populares serem as que propagam teoria da conspiração e discursos extremistas, cada board tem sua própria cultura, e mesmo que haja uma interseção entre partes do site, há muita informação útil que vem de pessoas que realmente sabem do que estão falando às vezes. Você pode ter ótimas recomendações de filmes, músicas, jogos e assuntos do momento como em qualquer outra rede social. Tem diversos tutoriais de compras online, carpintaria, origami, culinária, entre outras coisas. Quem procura acha e quem não quer ver não vai atrás. Eu mesmo já vi muito mais gore gratuito e discurso de ódio sendo espalhado em redes sociais enormes como em grupos de Facebook quando adolescente do que no 4chan. Eu tenho quase certeza que tem mais nazista no Twitter hoje em dia do que no Barrapou depois que o Elon Musk começou a administrar aquele site de merda. Uma qualidade que eu admito que só consegui por ser uma criança com acesso irrestrito à internet dos anos 2000 foi a capacidade de filtrar e tirar o que eu preciso ver da internet sem interagir com algo que eu realmente odeio ou repudio. Ver sempre o lado meio cheio do copo. O maior ponto negativo que eu acho que vem disso é ter que me segurar presencialmente quando um norme enche meu saco, porque o impulso é falar. Você deve se matar agora. Eu noto que há certas pessoas que sentem a necessidade de sinalizar virtude fazendo o famoso errei, fui moleque. Não, porque eu já tive uma fase em céu, já fui machista, racista, fisiculturista, mas agora eu só sou moralista. Mudei minha cabeça e não faço mais isso publicamente, juro. Não busquem tweets meus de 2019 ou me perguntem por que não existe flor preta. Eu acho que repudiar completamente quem você era no passado a ponto de esconder isso vem de uma certa hipocrisia. É como a pior pessoa que você conhece que de repente encontrou Cristo e deu um 180 na personalidade. Tipo, é bom pra ele, eu acho, mas no fundo você sempre suspeita de uma recaída ou que talvez ele não seja tão bom assim. Não pelo histórico dele ou por não acreditar na mudança das pessoas, mas porque ele fica gritando eu mudei, como se estivesse ainda pensando no seu mundo passado, como uma espécie de demônio distante de quem ele é hoje. E eu não vou tão longe a ponto de defender a comunidade em torno de incels também não. Muito pelo contrário, eu acho que tem que zoar esses caras mesmo. A melhor coisa que aconteceu com a comunidade Sigma foi que furou a bolha para chegar nos normes e eles notaram que são cringe pra caralho. Muitas vezes o escárnio funciona como um bom acorda pra vida, mas eu não acho que a gente tem que demonizar esses cantos da internet a ponto de achar que eles têm mais poder do que realmente possuem. Isso só vai aumentar o complexo de perseguição que esses indivíduos provavelmente já têm, que são frutos de paranoias de seus problemas mal resolvidos com a sociedade. O ideal seria que todos tivessem uma forma produtiva de saírem dessa, mas estender a mão para um estranho distante não é responsabilidade alheia, e para essas pessoas mudarem, elas têm que querer mudar. Também não ponho a mão no fogo para defender esses lugares ou recomendar entrar neles igual o Felipe Neto. Eu já usei o 4chan com muita frequência na adolescência e ainda checo ocasionalmente os sites na vida adulta, mas eu usei mais para ficar de olho em animes e coisas que já eram do meu interesse do que para ficar assistindo gore compulsivamente ou para xingar minorias, que é o que o site naturalmente foi se tornando devido à recusa de moderação mais forte por sua reputação de terra sem lei. Eu devia estar surpreso que o site que mais xinga LGBT é o lugar onde se tem o maior acervo de pornô de travesti?
que eles acham que são para ser hipócritas assim na sua moral o Brasil. Não é coincidência que pessoas com visões para projetos que procuram times de talento que querem discussões realmente prazerosas e produtivas que não terminem em xingamentos ou alguma retórica que eu seria preso por tentar repetir, há anos já migraram para o Reddit, Discord ou outros grupos fechados. E isso é no melhor dos chans, eu nem me dou o trabalho de adentrar em chans BR, porque se o nível de chorume já é grande na gringa, que dirá no Brasil, onde qualquer subcelebridade idiota com o mínimo de audiência se acha Deus e cria um culto de personalidade em torno de si, como no caso do King ou Bruno Henrique Komori. É uma pena porque muitas pessoas, eu inclusive, se sentem culpadas por associação quando nunca sequer consumiram CP, fizeram dox e SWAT ou discurso neonazi, mas só acharam um espaço de julgamento inexistente que não possuíam lugares melhores para se encontrarem na época. Se bem que foi usando chance que eu aprendi a piratear as mídias que eu queria para emular jogos, né? Meu canal nem estaria vivo se eu não soubesse disso. Bom, eu diria que todos os chãs levam ao crime, mas pirataria não é crime, é legítima defesa. É por essa dissociação de ambientes que eu sempre me sentia validado quando saíam obras realmente incríveis daquele site. Por mais raro que fosse, era sempre bom saber que há beleza a ser vista nos supostos piores lugares, que até podem possuir uma sensibilidade maior do que outros sites da web mais sanitizados, que não podem se expressar por se preocuparem com gatilhos ou, na maioria dos casos, de ser desmonetizado mesmo. Eu cubro em detalhe um dos melhores exemplos disso acontecendo no 4chan no meu vídeo de Katal Shoujo, no qual eu altamente recomendo você assistir caso não tenha visto ainda, mas em sites mais fechados como o Futaba Channel ou Nichan, era até bem comum as pessoas se divulgarem anonimamente ou ganharem audiência para artistas menores locais que eventualmente teriam uma carreira artística de respeito. O objeto de estudo desse vídeo é justamente um deles. Takuma Yokota, também conhecido como Yoko pelo Nichan, é conhecido por adaptar uma história famosa do image board Chikan Otoko. É bastante comum em fóruns anônimos as pessoas fazerem blog postagens ou green texts contando histórias e relatos pessoais que muitas vezes são exagerados ou até completamente fabricados, mas que o pessoal releva na veracidade por serem engraçados, contarem algo interessante sobre os anúncios ou ter alguma espécie de mensagem para se tirar de lá. O fato de que ninguém tem motivos para mentir por não serem identificados também dá liberdade para qualquer maluco contar uma história embaraçosa ou perturbadora, como o cara que tem fetiche em azulejos, o moleque que gozou no Dreamcast dele, ou um dos diversos relatos do Board Paranormal X de pessoas que acreditam que invocaram sucubos ou tubas. O relato mais famoso do Nichan é o Densha Otoko, o Homem do Trem. Entre março e maio de 2004, um anão de Akihabara contou sobre como ele estava dentro de um trem vendo uma mulher sendo assediada por um bêbado, que fez com que eles começassem a brigar até que o condutor do trem chegasse para apartar os dois. Logo após isso, o anão ficou surpreso quando recebeu o número do telefone da garota que foi dado para ele, pois a mesma queria agradecer por ser protegida da agressão em uma data posterior. E o anão, um otaku de 23 anos com pouquíssima taça social, achou uma ideia de bom tom pedir ajuda para seus amigos Shanner sobre como proceder. A história que segue é sobre as diversas interações entre o anão e a Hermes, apelido dado pelo presente que a mulher deu para ele como agradecimento. Um jogo de chá caríssimo da empresa francesa Hermès. Ler essa história pessoalmente chega a ser bem inspiracional, além do fator de diversão de ver os alunos coletivamente comentando e dando ideias para o homem do trem em tempo real. Se acompanha o começo de um otaku medíocre lentamente desenvolvendo um relacionamento saudável e tornando-se uma pessoa melhor, a ponto de que foram feitas várias artes dos dois. A história foi compilada em um livro, onde ganhou popularidade suficiente para várias adaptações em filmes e mangás. Acho que o motivo de Densha Otoko ser uma história que conversa tanto com as pessoas é pela sensação inata do ser humano de acreditar que um bom samaritano está por todas as partes ao nosso redor, e também de que não importa o quão recluso ou fracassado você seja, você pode mudar ou fazer o que é certo. Uma parasocialização que nos faz lembrar que o mundo não é tão imutável quanto pensamos que ele é, e que fazemos sim a diferença no cotidiano. Uma outra história que fez sucesso e foi bastante similar a Densha Otoko é Chikan Otoko, o Molestador. Após um dia entediante no seu trabalho de meio período, nosso protagonista, conhecido apenas como o Molestador, estava andando de volta para casa quando se deu conta de que uma mulher estava andando na frente dele, parecendo bastante preocupada. Sabendo que havia algum perigo de stalkers, ele acompanhou o ritmo de passos dela por segurança. Nisso, quando ela começou a correr, ele correu também, não notando que a mulher estava fugindo dele e assumindo que ele era o estuprador. Foi aí que ela começou a gritar por ajuda e chorar, e mesmo com ele tentando se explicar, a cena da confusão já tinha sido feita. Ele foi pedir ajuda na internet e contar sua história justamente porque ele não sabia o que fazer após explicar a situação para a polícia, tendo que entregar o seu contato para ela e voltar no dia seguinte. Só que, decidindo abafar o caso, a mulher decidiu ligar para ele para que pudesse se encontrar, resolver o problema e conversarem melhor.
O que segue é a história de que, mesmo por um mal-entendido, o cara que antes passava seu tempo trancafiado em casa no seu tempo livre aprendia a viver mais um pouco ao notar que havia mais coisas para se ver além da tela de seu PC, e quem diria, ele até descobre que consegue ser bem charmoso e atraente, já que conta o relato de várias pessoas que podiam se relacionar com ele durante o ocorrido, dando apelidos como Kansai para a mulher que tinha um sotaque local e Loli para a peituda que parecia jovem demais para ser adulto. Há muitas obras biográficas que se preocupam demais em ser reais, mas só acabam se enchendo de abobrinha como desculpa de que está emulando um recorte da vida, que não é o caso de Ticão Tocou. Por sua vez, mostra como a realidade pode ser bem mais estranha que a ficção, só pelas inúmeras circunstâncias que nos são oferecidas independente do que esperamos. Apenas por conviver em uma sociedade, interagimos com os diferentes. Tudo pode acontecer nessas situações. E eu acho que as melhores histórias de Slice of Life demonstram isso. Por ser uma webcomic feita em chão, o traço do Takuma não é nada definido e os quadrinhos chegam a ser cheios de balão de fala pela natureza da narrativa, mas definitivamente tem seu charme. E por ser 21 capítulos, não vai doer ler tudo prestando atenção nos balões. Eu gosto como no final ele chega a traumatizar a história a ponto de fazer uma enquete de popularidade entre os personagens, como se fosse um mangá publicado mesmo, com um dos concorrentes sendo a boneca inflável do cara. É um humor muito referencial, cheio de piadas internas também, mas são as piadas internas que eu pego e que me fazem rir, então eu diria que é uma leitura muito confortável. Não iríamos ouvir sobre Takuma Yokota até mais 3 anos, quando em uma colaboração com Katsurei C, ilustrou a história de Onani Master Kurosawa. Não, esse é o Saikyo Densetsu Kurosawa. Esse é um filme do Akira Kurosawa. Caralho, pela premissa e pelo nome, você não imaginaria que o mestre da masturbação Kurosawa seria nada além de pornografia gratuita e explícita. Mas o que lhe aguarda, na verdade, é uma inversão completa do tropo do pseudo-psicopata de ensino médio que não utiliza de muito teor de choque, apesar da oportunidade lhe ser dada. Tanto que o próprio Kurosawa desconstrói o arquétipo do Light Yagami. Eu diria que o otaku com síndrome de adolescente tardio ia ser uma pessoa completamente diferente se ele notasse que está mais perto do Kurosawa do que o Kira. Mas sinceramente, dado a compreensão literária do adolescente médio que cresce ainda achando que Death Note tem uma mensagem a dizer sobre a criminalidade e o bem contra o mal com profundidade maior do que o do fundo de um pires, eu acho que eles só iam ver o Kurosawa e achar ele based não notando que ele é uma paródia. Kakeru Kurosawa é um adolescente presunçoso que se acha melhor do que todos da sua sala. Apesar dele ser calado e introvertido, no fundo ele tem diversas chances de fazer amigos e interagir com outros por ser convidado para socializar e por ninguém necessariamente ter algum problema com ele. Mas no fundo ele não se importa em fazer amigos, prestar atenção nas aulas ou sequer bolar algum plano de carreira. Não, Kurosawa tem ideias muito melhores. Acontece que ele é um masturbador compulsivo. E ao contrário do que a comunidade dos nofap ou que seu pai disse quando te pegou vendo hentai de Naruto, não tem problema nenhum em ser um punheteiro na adolescência. Você está se descobrindo e por consequência descobrindo que você gosta sexualmente, o que é normal e completamente saudável. O que não é saudável é fazer como o Kurosawa, que metodicamente vai pro banheiro feminino do terceiro andar da escola todos os dias apenas para se masturbar fantasiando estuprar os colegas da sala dele. O cara tem um fetiche, claramente. Eu podia problematizar o fato de que ter essa atitude especificamente no lugar de assistir pornô como um adolescente normal não é o melhor das válvulas de escape, mas sinceramente, pensar não é crime e ele realmente não está fazendo mal a ninguém além de si mesmo, caso seja pego. Sem contar que a trama tem um desenvolvimento meio apanhador no campo de centeio. Apesar do Kurosawa enxergar que sim, há muita superficialidade nas relações humanas, ainda mais do convívio forçado como a de um ambiente escolar, estar ciente de tal falta de profundidade enquanto não faz nada para encontrar uma saída para esse ciclo, ironicamente, o transforma no ser mais superficial ali presente. Ele podia formar laços, ter relacionamentos, amizades, mas no lugar disso ele escolhe bater punheta para as meninas atraentes da sala, ou descontar a sua raiva momentânea na base da bronha. E ainda se acha uma espécie de maioral por causa disso. Típico incel de carteirinha. De novo, não acho produtivo demonizar esse comportamento. Primeiro porque estaria demonizando o eu do passado, ação que nunca é produtiva, mas também porque acho que a mensagem depende muito de quem é o mensageiro. Sabe aquele moleque que os pais mandam ele sair de casa, ter amigos e ele ignora porque são os pais falando, mas aí ele escuta um pseudo-intelectual com foto de filósofo no YouTube falando a mesma coisa de forma mais erudita e aí ele acha que tomou a pílula porque o editor tá brincando de casinha com o Ojak? É tipo isso. Nossa senhora, como esses manos tancam falar assim? Eu tô sentindo vergonha só de falar, ironicamente. Eu acho que é mais fácil ouvir críticas quando impostas por alguém mais próximo da sua vivência, porque ao invés de soar como hipocrisia, pode muito bem soar como um aprendizado. Eu não vou fingir que eu conheço o Takuma Yokota. Ele pode muito bem ainda ser um shonen misântropo, mas eu acredito que para ilustrar uma história como Onani Master Kurosawa, você tem que pelo menos estar de acordo com a visão do escritor em algum grau. Takuma desenhou Chikão Tocou aos 16 e Kurosawa aos 19. Não é um exagero sugerir que ele podia muito bem ser do tipo de pessoa que se trancafiava em casa e não se identificava com ninguém ao seu redor, mas que graças a um talento que ele refinou com o tempo, desenhar, ele foi aos poucos conseguindo um reconhecimento com o tempo e evoluindo como pessoa. Uma experiência que, independente da pessoa que você já foi,
é algo louvável. É interessante pensar como certas pessoas têm que desenvolver uma autocrítica em uma idade muito mais avançada do que outras, como no caso de Kurosawa. A masturbação compulsiva nada mais do que um sintoma de outro problema. Até porque eu duvido que a quantidade de punhetas batidas entre um introvertido e um extrovertido sejam tão diferentes. Por mais que exista sim um vício em se masturbar que possa causar dessensibilidade que deturpe a visão de uma pessoa comum sobre o sexo oposto, o nível de terror psicológico que se vem desses discursos de retenção de sêmen da comunidade nofap é uma sensação de culpa em cima de quem se masturba que também não é nada saudável. Se você conhece alguém que faliu porque gastou o dinheiro da vida deles comendo puta ou pagando OnlyFans de mulher que não conhece, eu diria que o buraco tá bem mais embaixo do que o vício em pornografia. Resumo da tangente: eu só quero gozar. O que realmente faz Kurosawa um ser humano patético é a incapacidade que ele possui em desenvolver autocrítica, mascarando sua inépcia em uma visão de túnel criada por tantas camadas de ironia que sequer consegue enxergar o quão miserável ele está se fazendo. Mas como eu sempre me digo quando tem um vídeo planejado por anos que só começa a fazer 5 anos depois quando já esqueci da porra toda, antes tarde do que nunca. Nem todos vão se dar conta que podiam ter feito as coisas diferentes. Mas no fundo da cabeça deles sempre vai ter uma voz interna tentando convencê-los de que o que fazem é errado e que ainda há tempo para mudar. E depende de cada pessoa quando eles vão acordar. Se eles vão, dessa vida patética que vivem. Às vezes acontece só pela exaustividade da mesmice. Às vezes elas têm que se fuder na mão de alguém. No caso do Kurosawa, às vezes você tem que encontrar alguém pior do que você para se tocar o que você é capaz de se tornar. Ao ver Aya Kitahara, uma menina de sua sala, sofrendo bullying por outras meninas mais populares, Kurosawa decide literalmente fazer justiça com as próprias mãos, gozando nos uniformes das meninas e envergonhando-as pelo assédio moral. Ele não planejava fazer isso a longo prazo, porém Aya descobre que foi Kurosawa que estava fazendo isso, e ao invés de denunciá-lo, decide manter o acordo de que não falaria nada desde que ele continuasse fazendo isso nos uniformes de quem ela mandasse, independente delas fazerem algum mal subsequente para Aya. O pior é que, enquanto os alunos tentam descobrir o culpado, Kurosawa lentamente começa a interagir mais com sua turma, e se distanciando da pessoa que era antes, começa a se sentir culpado por manter seus maus hábitos. O que antes lhe dava prazer agora era um veículo de chantagem, e quando uma das meninas que ele acaba se apaixonando se torna o próximo alvo de Aya, ele decide que aquilo é a gota d'água, porque o único laço de amizade que ele conseguiu criar não podia existir enquanto ele estava fazendo algo tão perverso por debaixo dos panos. Kurosawa não confessa porque tinha medo de ser pego, de que Aya revelasse o segredo. Ele confessa porque é a coisa certa a se fazer e raramente você é compensado por fazer o certo além da satisfação de uma consciência limpa. Aya, na verdade, era bem pior que ele, porque após a confissão, Kurosawa começa a sofrer bullying, ser espancado, ignorado pelos alunos e acha até que foi merecido considerando o que fez. Mas apesar de achar que isso o deixaria mais próximo de Aya, ela apenas ficou com mais raiva dele por ver ele mudando e deixando de ser amargurado. Porque na verdade, o cara que se achava super mal e superior se deu conta de que não possuía maldade para ninguém além de si mesmo. Enquanto a pessoa que realmente queria matar seus agressores tinha raiva de não poder mudar a ponto de precisar achar alguém em situação similar para fazer o que o Kurosawa fez no lugar dela, se escondendo por terceiros enquanto negando o valor de uma mão estendida. Nós não conseguimos evoluir como pessoas se só morarmos dentro da própria cabeça, porque muitas vezes não temos a visão de fora para avaliar o que fizemos de errado, como podemos parar e desviar desse erro, e principalmente por nos culparmos das pessoas que fomos. Por isso que quando Kurosawa é lentamente aceito de volta pelas pessoas que ele admirava, ele não consegue acreditar na capacidade do perdão das pessoas. Honestamente, fica a seu critério achar que ele merecia ser perdoado ou não, mas a verdade é que o mundo vai lhe perdoar muito fácil, mesmo que você não receba uma segunda chance do que você acharia que lhe desse uma. O mundo é grande demais para você não achar alguém que não se importe com o seu passado. E, eventualmente, você irá notar que a pessoa que você pune no presente está pagando a pena de um você que sequer existe mais, a ponto de ser invisível para pessoas que te conhecem agora. Em suma, viva! Viva porque ninguém vai experimentar o que você se priva de fazer no seu lugar, mesmo que você tenha decepções com os outros ou com si mesmo, mesmo que você se cobre demais e se sinta responsável por não estar onde queria. Porque uma vida onde apenas se julga os outros é uma vida não vivida. É uma satisfação enorme ver pessoas deslocadas que não são normes finalmente se situarem no mundo. Não dizendo que todos eles viram santos ou que são incapazes de terem recaídos ou fazer algo mal no futuro, mas é algo que reflete em mim também. Já faz mais de anos que eu não vou para a escola, mas ainda lembro de vários momentos onde fiz ou deixei de fazer algo que por muito tempo me deu a sensação de estar atrasado pela minha idade. Quando na verdade o único erro que eu fiz foi não aceitar que estava aprendendo e que me comparar com os outros não era nada produtivo. Que tem muita gente que desperdiça a vida de forma muito pior por não raciocinar ou lidar com seus próprios defeitos. É um processo. Um processo que é melhor começar do que nunca começar. Às vezes a pessoa que é chamada de hipócrita é só alguém que reconhece o seu erro e está disposta a mudar pelo seu próprio bem. Takuma e C até hoje ainda trabalham juntos, e com um repertório que, diga-se de passagem, não é nada mal considerando de onde eles começaram. Atualmente eles publicam na Shonen Ace um mangá chamado
Eu tô com preguiça de falar esse nome inteiro. Leia isso aí. Mangá Slice of Life é sempre um parágrafo de título, cara. Porra. O que importa é que é uma comédia romântica que também é um mangá oficialmente licenciado de Magic the Gathering. Eu não cheguei a ler até os atuais. Nunca fui muito de Magic e esse mangá não necessariamente me instigou o interesse. Sem contar que tô ficando velho demais pra ficar babando romances infantis juvenis quando isso não era minha laia, nem quando eu era adolescente, por ser o tipo de jovem que odeia jovem. Mas ei, por mais parasocial que isso seja, estou feliz por Takuma. E não é porque nós temos uma vogal de diferença entre o nosso nome. É sempre bom ver um artista que você apoiou desde cedo encontrando sua audiência e se encontrando no caminho. Ele não é nenhum Toriyama, nenhum Oda ou nenhum Miyazaki em termos de popularidade na indústria, mas ele não precisa ser ninguém menos que a sua versão sucedida. Se um artista vive de sua arte confortavelmente, ele já venceu, e o resto são apenas comparações irrelevantes. Afinal, se essas três histórias ilustradas pelo Takuma têm algo em comum, é que o que vai salvar você de ser um fracassado é uma boa bucetada. É aceitar quem você realmente é. E se você não gosta do que vê, ou você muda, ou você larga o que te faz mal. Sim, é mais fácil falar isso do que realmente fazer, há espaços que não largamos por compromissos, mau costume ou demais elementos que estão fora do nosso controle. Mas se tem algo que essas histórias de superação fictícia servem, são como uma comunicação inspiracional para reivindicar o que damos valor independente do que somos associados com. Então, o que você está esperando? Põe a mão na massa, irmão. Não vai ser eu que vou fazer isso pra você. Ah, mas uma bucetada ajuda também, viu? Valeu por assistir o vídeo, galera. Esse vídeo tava o quê? Há anos na fila? Eu aproveitei que o vídeo de Sonic foi extenso para tirar uma folguinha do YouTube, mas já tô com uma leva de vídeos mais curtos em andamento para vocês verem. Se bem que vídeo curto pra mim é o quê? 15 a 20 minutos no mínimo? É longo pro padrão de Zoom, então tanto faz. Não esqueça de comentar o que acharam da obra ou do vídeo, avaliar e se inscrever para ver o que vem a seguir. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até mais.